E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo? Dessa vez a gente vai incendiar a mente com Fahrenheit 451 do mestre Ray Bradbury. E pode preparar o extintor de ideias, porque a gente vai mergulhar no futuro, onde livros são proibidos e bombeiros, em vez de apagarem fogo, começam as chamas. Bradbury leva a gente para uma realidade distópica onde a gente não pode ler, não pode questionar, não pode pensar diferente. Imagina só, viver num mundo assim. Que medo! Se é nesse cenário que a gente conhece o Guy Montag, um bombeiro que, pelo menos no comecinho da história, tá super de boa com essa vidinha vazia. Caos velozes, prazeres instantâneos, ele tá, tipo, totalmente imerso nesse mundinho de consumo desenfreado. Tipo um zumbi, né? Ah, Completamente entorpecido pela rotina, sem nem perceber a avalanche de informações vazias que bombardeiam a mente dele. exato. E aí, bum, entra em cena a Clarice McClellan, uma garota que, só de observar o mundo ao redor e fazer umas perguntinhas básicas sobre a felicidade, já começa a balançar as estruturas do Montag. Ela é tipo um vírus, né? Infiltrando a mente do Montag com dúvidas e questionamentos, abrindo uma brecha num muro que ele nem sabia que existia. E essa brecha, meu amigo, vira um buraco enorme quando ele presencia o suicídio daquela senhora que escolheu morrer junto com seus livros. Que cena forte, né? Nossa, me arrepio só de lembrar. Ela prefere a morte a viver sem suas ideias, sem liberdade de pensamento. É um soco no estômago da censura. Total. Bradbury dá um tapa na cara da sociedade que prefere a ignorância confortável à complexidade do conhecimento. E as últimas palavras da senhora: haja como homem, mestre Ridley. Havemos hoje de acender uma vela tão grande na Inglaterra, com a graça de Deus, que tenho fé que jamais se apagará. Ecoam na mente do Montag e não saem mais da cabeça dele, né? É como se a ficha dele finalmente caísse, né? Ele começa a perceber que tem algo muito, muito errado nesse mundo pseudo-perfeito. É aí o que ele faz. Começa a colecionar livros em segredo. Ele fica desesperado por entender o poder que os livros têm, sabe? Tá. Tipo, quem é essa galera que prefere morrer do que viver sem eles? Aí ele conhece o professor Faber, um cara que representa a resistência intelectual nesse mar de superficialidade. O Faber é aquele tipo de intelectual que se esconde, né? Fica na dele com medo de se expor. Verdade, mas ao mesmo tempo ele representa a dificuldade de lutar contra um sistema opressor. E a bala verde, aquele dispositivo de comunicação que ele inventa, é a tentativa de se conectar com Montag num mundo onde o diálogo é silenciado. Faz sentido. Uhum. É através da bala verde que o Faber acompanha a jornada cada vez mais tensa do Montag. E por falar em tensão, a gente não pode esquecer do Capitão Beach, o chefe dos bombeiros. Que figura, hein? Ah, Biat. É. Ele é o cara que conhece literatura, entende o poder dos livros, mas usa isso pra justificar a censura. Tipo, se rendeu ao sistema, sabe? Achou um jeito de justificar a própria ignorância. E o pior é que ele usa argumentos super racionais para defender a queima de livros, tipo a busca pela felicidade, a necessidade de proteger a sociedade do caos. Me lembra alguns discursos por aí. E a ironia é que essa sociedade de Fahrenheit 451, obcecada pela felicidade, acaba criando um mundo raso, onde as pessoas são tipo zumbis alienados e vazios. A busca pela felicidade a qualquer custo vira um tipo de controle, né? As pessoas anestesiadas pelo entretenimento, sem Uhum. capacidade de pensar criticamente. É isso aí. E é nesse ponto que a história dá uma virada radical. Montag, influenciado pelos livros e pelo Faber, começa a se rebelar contra o sistema. Ele não aguenta mais a opressão, a censura, a falta de liberdade. Essa rebelião coloca ele em rota de colisão com um Beat, né? Aí a gente tem aquela cena de perseguição com sabujo mecânico, de roer as unhas de tanta tensão. Bradbury usa o sabujo, uma máquina implacável, para mostrar como a tecnologia pode ser usada para controle e opressão, né? De arrepiar. E o final da perseguição é de chocar. Um inocente morre ao vivo na TV para acobertar a fuga do Montag, uma crítica brutal ao poder da mídia de distorcer a realidade. Pesado, né? E essa cena é um divisor de águas na história. Montag, agora um fugitivo, precisa assumir e se reinventar. E é aí que ele encontra os Pessoas Livre, um grupo que vive à margem da sociedade, preservando o conhecimento de jeito inusitado. Os pessoas livres são a esperança num mundo dominado pela ignorância. Eles mostram que mesmo na opressão, a chama do conhecimento pode continuar acesa. É uma ideia genial, né? Cada um deles decora um livro inteiro, virando tipo uma biblioteca ambulante. É incrível. Montag encontra um novo propósito, um novo sentido para a vida. Ele deixa de ser o cara que destrói livros para se tornar um guardião do conhecimento. Que mudança, hein? É de pirar o cabeção. Perguntas pra gente refletir, né? Fahrenheit 451 continua super relevante. Bradbury nos coloca na frente do espelho e faz a gente questionar nossos valores e como a gente lida com a informação. Sabe o que me deixa de cabelo em pé nesse livro? Bradbury joga a gente nesse futuro bizarro, mas ao mesmo tempo te faz pensar no nosso mundinho aqui, sabe? É tipo, será que a gente já não tá vivendo num Fahrenheit 451 versão light?
com tanta gente preferindo o conforto da ignorância ao invés de encarar a real, sabe? Pois é. E essas paredes tela que dominam a vida das pessoas no livro, não te lembram um pouco, sei lá, a nossa relação com as telas hoje em dia? Nossa, é verdade. A gente fica grudado no computador, no celular, na TV, é informação para todo lado. Mas será que a gente está aprendendo de verdade? Questionando. Boa pergunta. Em Fahrenheit 451, as pessoas se alienam com o entretenimento, se perdem em mundos virtuais, ficam anestesiadas com a superficialidade. E no final, uma sociedade incapaz de pensar, de questionar o sistema. Viram fantoches, né? Controlados pela mídia, pela propaganda, pela ditadura do consumo. É a real. E aí a gente vê a genialidade do Bradbury. Ele escreveu isso nos anos 50 e a crítica dele continua super atual. Parece que ele previu o futuro, né? A nossa dependência das telas, alienação, manipulação da informação. A Mildred, a esposa do Montag, é o exemplo perfeito dessa alienação, né? Totalmente imersa no mundo das paredes telas, sem conexão nenhuma com a realidade. E ela detesta livros, né? É como se eles fossem uma ameaça para a vidinha superficial dela. É isso aí. Para Mildred, os livros são perigosos porque eles trazem dúvidas, questionamentos, e ela prefere ficar na zona de conforto da ignorância. E essa versão que ela tem fica bizarra naquela cena que o Montag tenta ler poesia para as amigas dela. Nossa, que cena tensa! As mulheres ficam horrorizadas, tipo, como ele ousa ler um negócio tão perigoso assim. É como se elas tivessem perdido a capacidade de sentir, de se conectar com a beleza da poesia. Elas perderam a capacidade de se emocionar de verdade, né? Só querem saber do entretenimento vazio que consomem. É o resultado de uma sociedade que padronizou o pensamento, que eliminou a individualidade, a capacidade de questionar. Viram robôs, né? É isso que o Bradbury mostra. A desumanização das pessoas numa sociedade que busca a homogeneização, a ausência de crítica. Exatamente. E por isso a jornada do Montag é tão importante. Ele representa a resistência, a busca pela individualidade, pela liberdade de pensar e ser. Uma jornada difícil, cheia de perigos, mas também de descobertas, de transformação. Sem dúvida. E é interessante como o Montag, no início, era só um bombeiro que seguia a ordem cegamente, queimava livros sem nem pensar no que estava fazendo. Era um instrumento do sistema, né? Um peão no jogo da opressão. Total. Mas aí o contato com a Clarice, a experiência com a senhora que morreu pelos livros e principalmente a descoberta da leitura acordaram a consciência dele. Ele passou a enxergar a realidade de outra forma, né? Viu a manipulação, a censura, a violência por trás daquela falsa felicidade. E essa tomada de consciência liberta, mas também coloca ele em perigo, né? O sistema não tolera quem pensa diferente. Aí ele vira um alvo, né? É caçado, perseguido, precisa se esconder para sobreviver. E a fuga dele é um símbolo da luta pela liberdade de pensar, pela preservação do conhecimento num mundo que quer destruir tudo isso. E essa fuga leva ele para os Pessoas Livres, né? Um grupo que representa a esperança de um recomeço no mundo em ruínas. Isso aí, as pessoas livres são como guardiões da memória, da história, da cultura. Eles mostram que a chama do conhecimento nunca se apaga, mesmo nos momentos mais difíceis. É nesse ponto que a gente entende que o Bradbury não está só criticando a sociedade da época dele. Ele está dando uma mensagem de esperança, de resistência. Com certeza, ele mostra que a luta pela liberdade de expressão, pela preservação do conhecimento é constante. Exige coragem, determinação e fé no poder das ideias. É por isso que Fahrenheit 451 é uma obra temporal, né? Continua nos provocando, nos desafiando a questionar o mundo. E te levando para ação. E você, que está ouvindo a gente, qual é o seu papel nessa luta? O que você faz para proteger o conhecimento, para garantir que a liberdade continue existindo? E essa ideia de reconstrução, de recomeçar do zero, é muito importante em Fahrenheit 451, né? É tipo o que acontece depois que tudo vai pro beleléu. Exatamente. E o Bradbury usa uma metáfora animal para ilustrar isso, a fênix. A ave que renasce das cinzas, sabe? Simbolizando a capacidade da humanidade de se levantar depois da destruição. Uma imagem poderosa, né? Traz esperança mesmo, com causa perdedor, sempre tem como recomeçar. E essa destruição em Fahrenheit 451 é física e simbólica ao mesmo tempo, né? A cidade é bombardeada, mas a sociedade já estava destruída por dentro pela ignorância, pela inação. É tipo, a guerra só acelera o processo de autodestruição que já estava rolando fazia tempo. É isso aí. E as pessoas livres sobrevivem à catástrofe e representam essa faísca de esperança, a possibilidade de um novo começo. Eles carregam a memória do passado, a sabedoria para reconstruir o mundo. E essa memória é transmitida de boca em boca, né? Sem livros, sem registros escritos, a palavra falada vira o único jeito de preservar a história, a cultura, o conhecimento. Bradbury mostra a força da oralidade, né? Num mundo dominado pela tecnologia, a gente esquece do poder da palavra, da transmissão do conhecimento através da narrativa do contato humano. É como se a gente voltasse para os primórdios da humanidade, né? Histórias ao redor da fogueira passadas de geração em geração através da voz, da memória, da tradição oral. E essa volta às origens é um recomeço, um renascimento.
A humanidade redescobrindo a importância da conexão humana, da partilha de histórias, da construção coletiva do conhecimento. Cada pessoa livre vira um guardião desse conhecimento, né? Decoram livros inteiros, viram bibliotecas ambulantes prontas para espalhar a cultura no novo mundo. É aí que a jornada do Montague chega no ponto máximo, né? Ele se junta às pessoas livres, abraça a missão de preservar o conhecimento e ajudar a reconstruir a sociedade. Ele deixa de ser o cara que destrói para se tornar um guardião que protege e que constrói. Que transformação, hein? E a gente pensa no nosso papel na sociedade, né? É. O que a gente está fazendo para proteger a cultura, promover o conhecimento para que a história não se repita. Em tempos de fake news, negacionismo, ataques à ciência e à educação, Fahrenheit 451 é mais atual do que nunca, né? Sem dúvida. Bradbury nos alerta para os perigos da censura, da manipulação da informação, da alienação. Ele convida a gente para agir, resistir, lutar por um mundo mais justo, mais livre, mais consciente. E essa luta começa com a leitura, né? Com a busca pelo conhecimento, pelo questionamento, pela reflexão. A leitura liberta da ignorância, abre portas para novos mundos, torna a gente mais humano, mais completo. Por isso, Fahrenheit 451 é tão importante. Ele faz a gente pensar, questionar, agir. E chegamos ao final do nosso mergulho em Fahrenheit 451, uma obra-prima que nos faz pensar sobre o presente e construir um futuro melhor. Esperamos que essa jornada tenha inspirado você a buscar conhecimento, defender a liberdade de expressão e lutar por um mundo onde a leitura seja um ato de resistência e esperança.